pessoal, alunos, internautas, profissionais da contabilidade. Estou de volta aqui com mais um vídeo de iniciativa do Núcleo de Práticas Contábeis, do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da Universidade Federal do Cariri. Um projeto de extensão que vem aí compartilhando conhecimento e ajudando as pessoas a crescer, a desenvolver o seu negócio, né? E ajudando também os estudantes de contabilidade e profissionais que seguem o canal. Então, pessoal, se você ainda não segue o canal, sigam aí o canal, dão um joinha, compartilhem esse vídeo, comentem. Alguma pergunta que vocês tenham aí, pode escrever aí abaixo do vídeo que a gente vai respondendo cada um de vocês. Então, hoje nós continuaremos com uma série de vídeos lá de abertura de entidades sem fins lucrativos. Esse é o terceiro vídeo, né, dessa série de abertura de entidades sem fins lucrativos. Nos vídeos anteriores, eu mostrei para vocês como fazer o processo de viabilidade e depois como consultar esse processo de viabilidade. Hoje, eu, professor Ricardo Aladim, vou mostrar para vocês como fazer o documento básico de entrada, a DBE, no nosso coletor web. Vamos lá, pessoal. Vem comigo, vem. Ó, no site da JUSERN, né, da Junta Comercial do Estado do Ceará, esse aqui, lembrando, a gente está fazendo um processo de abertura no Ceará, né? Um processo de abertura aqui de uma entidade sem fins lucrativos. Então, entra lá no site da JUSERN, clica lá em serviços, né? Ele vai pedir para você fazer o login com o seu Gov. Aqui eu já fiz o meu login, está aparecendo meu nome aqui em cima, aqui aparecendo meus dados, né? Então, aqui eu já fiz minha viabilidade, né? Em processos anteriores a gente já fez a viabilidade. Então nós vamos agora para o coletor, né, da Receita Federal do Brasil. Então vamos fazer nossa DBE. Então clica aqui em DBE, fazendo o nosso documento básico de entrada. O sistema nos direcionará para essa página. Aqui eu vou em empreendedor. Vou clicar nesse quadro aqui, ó, empreendedor, para mim ir para o coletor. Quando eu clico aqui, ele me pergunta, ó, ele me direciona para essa nova janela e me pergunta: já possui pessoa jurídica ou abra sua pessoa jurídica? O nosso caso aqui, a gente está abrindo uma pessoa jurídica. Então eu vou clicar aqui neste quadro. Clicando aqui neste quadro, ele me direciona para essa nova aba e aí pergunta quais desses passos eu estou fazendo agora. Consulta prévia. Consulta prévia eu já fiz, que é a nossa viabilidade. Eu quero ir para o segundo passo, que é a coleta de dados. Então lá no meu coletor, lá no coletor, eu vou clicar aqui, ó, coleta de dados. Cliquei em coleta de dados e me direciona para essa nova janela. Eu tenho uma opção aqui, ó, criar sua pessoa jurídica. Então, clico aqui em criar a pessoa jurídica e ele me direcionou para o coletor nacional. Tem alguns passos aí, eu acho que a questão pessoal de programação da Receita poderia aí diminuir esses passos. Mas vamos trabalhando com o que a gente tem, né? Então, aqui ele pergunta: o estabelecimento será localizado no exterior? Não, meu estabelecimento é localizado no estado do Ceará. Então aqui eu vou selecionar, né, o estado do Ceará. Vou selecionar o município, no caso da gente aqui, Juazeiro do Norte. Né? Selecionei aqui na setinha aqui. Juazeiro do Norte. Selecionei Juazeiro do Norte e a natureza jurídica, né?
associação sem fins lucrativos. Eu vou clicar aqui e vou selecionar ela. Aqui ele me pergunta aqui o protocolo da viabilidade. Lembra lá o protocolo que a gente enviou e gerou um protocolo. Eu mostrei para vocês no vídeo anterior. Você vai digitar aquela numeração aqui, né? Aquela numeração do protocolo aqui. Descendo a barra de rolagem, eu vou lá em avançar. Quando eu clico em avançar, ele vai me aparecer aqui dizendo que a conexão não é segura, tal. Eu clico aqui em avançado, né? Cliquei aqui, ele vai me dizer aí o site, ó, vai dizer esse servidor não conseguiu provar que esse site, está dizendo aqui que esse site não é seguro, mas não tem problema, o site é seguro sim, é o Windows aí que fica com essas questões. Então eu vou lá, clico aqui no site, dizendo que mesmo dizendo que não é seguro, eu vou continuar nele. Pronto, ele já vai me direcionar para cá, para essa aba. Aqui aparece o protocolo, o CPF lá do representante da associação, ó, a natureza jurídica, que é a associação privada, eu já tinha selecionado lá, o F Ceará, Juazeiro do Norte, aí eu vou aqui em recuperar. O que é que eu estou fazendo? Estou recuperando os dados que eu digitei lá na minha viabilidade, né? Então, recuperar. Quando eu clico em recuperar, ele já puxou aqui os dados da empresa, o CPF aqui do representante, o protocolo da rede SIM, o nome empresarial, ó, empresa Júnior de Engenharia de Materiais, no nosso caso aí, e aqui o protocolo aqui da rede SIM, né? Se eu quiser fazer download, eu quero fazer o download aqui desse protocolo, eu clico aqui, ó, e faço o download dele. Aqui do lado esquerdo, ó, do lado esquerdo nós temos aqui várias fichas, né? A grande maioria delas já vai estar preenchida porque o sistema pegou os dados lá do da minha viabilidade. Então eu vou clicar aqui primeiro em evento, né? Venho para cá em evento. Quando eu clico em evento, ele me direciona para cá. Ele já puxa o evento, né? Que é inscrição de primeiro estabelecimento. Então aqui em evento eu não preciso mais selecionar nada. O sistema já puxou lá, já sabe que é a inscrição do meu primeiro estabelecimento. E aí eu venho para identificação. E clico aqui em identificação, aqui do lado esquerdo. Quando eu clico aqui, o sistema me pergunta: seu ato constitutivo alterador já foi registrado no respectivo órgão de registro? O que é que ele está me perguntando? O seu processo já foi registrado no cartório e você está só atualizando ele na Receita? Não, pessoal, a gente vai dizer aqui que não. Por quê? Porque o processo é feito todo de uma vez. Em algumas situações particulares, a gente tem feito já o processo lá no cartório e aí depois a gente vai só fazer a atualização na Receita. Não é o caso. Regra geral, a gente faz tudo de uma vez. Então, eu vou dizer aqui que não. Vou marcar aqui que não. Não foi registrado ainda lá no cartório. Clico aí em não. O que é que ele vai me dizer aqui? O deferimento desta solicitação pode ser feita na Receita Federal do Brasil ou diretamente pelo cartório de registro de pessoa jurídica, se este for conveniado do CNPJ. O que acontece? Alguns cartórios, eles podem já fazer o deferimento dessa solicitação, alguns cartórios que já têm um cadastro que são integrados aí com a rede SIM. Outros não, outros eu tenho que dar entrada, depois não é processo na Receita Federal. Eu só digo ok aqui. Do ok, ele vai já puxar os dados para cá. Ela diz por que não puxou o CNPJ? Porque não tem CNPJ ainda. Lembra que eu estou abrindo a empresa. Ele puxou o nome empresarial, ó, empresa Júnior lá de Engenharia de Materiais, e a natureza jurídica, associação. Logo abaixo ele tem os dados do solicitante, né? Ele vai puxar esses dados aqui para a gente. Né? Vou descer aqui. Ó.
os dados do solicitante, título do estabelecimento de fantasia, ou seja, o nome de fantasia. Eu vou digitar aqui o nome de fantasia, né? Ele vai puxar aqui o tipo de órgão, cartório de registro de pessoa jurídica, já puxou lá, e o resto aqui embaixo eu não preciso preencher nada, né? Então, essa parte de identificação está ok. Agora eu venho para atividades econômicas. Vou clicar em atividade econômica, ele me direciona para cá. Nessa parte ele já puxa as atividades econômicas que estão cadastradas nessa empresa, porque eu já fiz lá na viabilidade. No caso, atividade de apoio educacional, exceto caixas escolares, o KNAE principal. E aqui, se eu quiser ver os KNAEs secundários, eu poderia clicar aqui, ó, atividades econômicas secundárias, que ele vai aparecer aí todos os KNAEs secundários, todas as atividades secundárias que eu coloquei nessa empresa. Logo abaixo, pessoal, ele pergunta o tipo de unidade. É uma unidade produtiva, é a sede, é o escritório administrativo, é depósito fechado, almoxarifado, oficina de recuperação, garagem. É importante eu saber o que são essas unidades, né? Esse tipo de unidade. Pessoal, unidade produtiva é a empresa em si, né? E aí muita gente diz, eu vou marcar aqui que é um escritório administrativo. Pessoal, o que seria escritório administrativo? Escritório administrativo é, por exemplo, eu tenho uma empresa e muitas empresas elas possuem um escritório, uma parte administrativa fora lá da empresa, um local. Então a gente abre um CNPJ com esse escritório, seria uma filial, né? Seria um escritório administrativo aí fora da empresa. Regra geral é unidade produtiva. A não ser que, eu tenho uma empresa que ela tem um almoxarifado em outro local. Então eu marcaria isso aqui, ó. Eu tenho um depósito fechado, eu marcaria esse outro. No nosso caso aqui, que a gente está abrindo a empresa, é o primeiro estabelecimento, então é unidade produtiva. Aí aqui ele pergunta a forma de atuação. Como é a forma de atuação desse estabelecimento? É um estabelecimento fixo? Atua pela internet? É um local fixo fora da loja? É pelos correios, porta em porta? Enfim, eu vou dizer como é a forma de atuação desse estabelecimento. Aladim, geralmente é estabelecimento fixo. Mas o cara, ele atende estabelecimento fixo na internet. Iria marcar aqui internet. Aí vai depender da situação da empresa que você está abrindo. Você tem que saber como é que ela vai atuar. Tranquilo, pessoal? No caso dessa associação aqui, ela é estabelecimento fixo. Por isso que eu só marquei estabelecimento fixo. Então, aqui a atividade econômica, né? Nós vamos para objeto social. Aqui no objeto social, ele já puxou a descrição, isso aqui é a descrição das atividades econômicas que eu coloquei lá na viabilidade. Então, ele puxa já lá do sistema da viabilidade o que eu coloquei lá, o serviço de testes físicos, químicos e testes analíticos de todos os tipos de materiais e de produtos. Serviço técnico de engenharia, a área industrial, como a elaboração e gestão de projetos, inspeção técnica de segurança e serviço de apoio à educação, exceto caixas escolares. Então aqui foi a descrição que eu coloquei lá na viabilidade. Não preciso mexer em nada aqui, nenhum sistema deixa. Então eu venho para endereço da pessoa jurídica. Cliquei em endereço da pessoa jurídica, ele também já puxa o endereço lá da pessoa jurídica que eu coloquei lá na minha viabilidade. CEP, logradouro, cidade. Então, aqui no caso referência, Universidade Federal do Cariri. Ok. Agora eu venho para dados para contato. Dados para contato. Aí sim ele abre o campo para mim colocar telefone, 88, e aí vou colocar aqui o telefone. Posso colocar mais de um telefone, fax se tiver, e-mail, vou digitar aqui o e-mail. É importante que vocês coloquem o e-mail, o telefone do empresário, né, do diretor, no caso aqui, do diretor da associação, do presidente, quer dizer, da associação.
Não coloco de vocês enquanto profissionais de contabilidade ou pessoa que está abrindo a empresa, porque se um dia mudar alguém responsável pela empresa, ficará com os dados de vocês lá. Então coloca realmente o da empresa ou do presidente dessa associação. E aí ele pergunta, clique se o endereço de correspondência for igual ao do estabelecimento. Ok. Na hora que eu clico aqui, ele já puxa o endereço lá do estabelecimento para também ser utilizado como endereço de correspondência. Se eu quiser colocar o endereço de correspondência diferente, eu deixo desmarcado aqui e aí vou e digito aqui o endereço de correspondência que eu quero colocar. Ok, pessoal? Aqui nós vamos para representante, preposto. Quem é o representante dessa empresa perante a Receita Federal? Cliquei aqui, ó, e me direciona. Então, quem é o representante? O representante é quem vai representar essa empresa na Receita Federal. No caso, geralmente é o presidente que representa a empresa. Ah, esse presidente ele fez uma procuração e existe um preposto que vai representar ele. Então, marcaria aqui o preposto. Regra geral, geralmente é o próprio presidente. Então, marca aqui representante, coloca o nome do presidente, CPF, e aí aqui eu vou marcar aqui presidente. Pronto, simples assim. Eu venho para o próximo passo, que é endereço do representante da pessoa jurídica. Cliquei aqui, pessoal. Ó, ele vai me perguntar qual é o endereço. Eu digito o CEP, puxo, o sistema vai puxar o endereço desse representante para mim. Digito aqui os dados de contato, telefone, logo abaixo também tem e-mail. Digito os dados de contato desse presidente da associação e está tudo ok. Vocês estão vendo, pessoal, que é bem simples o documento de base de entrada. Por quê? Porque eu já fiz lá a minha viabilidade, então muitos dados ele já puxou. É só dados aqui que eu vou preenchendo alguns dados que o sistema me pede. E aí eu venho para porte da empresa. Clico em porte da empresa. É uma microempresa? É uma empresa de pequeno porte? Não, pessoal, é demais. Ou seja, nem é microempresa, nem empresa de pequeno porte. Por quê? É uma entidade sem fins lucrativos. Então eu vou clicar aqui em demais. É uma associação sem fins lucrativos. Então clico aqui e bem simples. E agora eu venho para o contabilista. Clico em contabilista, ele vai me perguntar quem é o contabilista da empresa. É uma pessoa física ou é jurídica? Se for pessoa física, eu vou digitar aqui o CPF. Se for pessoa jurídica, eu vou digitar aí o CNPJ. Vou dizer a classificação do CRC, se é originário, se é secundário, o que é essa classificação. Vou colocar aqui o estado do CRC, o sequencial, o tipo, e aí o nome da pessoa ou da empresa, e logo abaixo os dados do responsável, se for uma pessoa jurídica, os dados aí do responsável por essa pessoa jurídica, né? Por essa empresa. Digitei todos os dados do contabilista, eu venho para o próximo ponto, que é quadro de sócio. Pessoal, se tiver muito rápido, alguma dúvida que vocês tenham, pode colocar a pergunta aí embaixo, pessoal, que eu explico melhor para vocês. Para o vídeo não ficar tão longo, eu estou aí encaminhando para que não fique um vídeo longo e cansativo para vocês assistirem. Porque o foco aqui é a prática, né? Vocês entenderem a prática e saber por que estão fazendo isso. Então, pessoal, lembrando, curtam aí o vídeo, dá o like, compartilhe e comenta. Então, clico em quadro societário, ó, ele me direciona para esse campo. Aqui nós temos, o sistema já puxa o quadro societário. Aqui vai aparecer o CPF do presidente e o nome. Então, eu posso clicar aqui. Eu posso clicar aqui nessa setinha que ele vai me direcionar para os dados desse presidente. Ou então, isso aqui está errado. Eu iria apagar aqui, mas não é o caso, porque ele está puxando um dado correto que foi eu coloquei lá na viabilidade. Então, não posso apagar aqui esse nome do
quadro societário do presidente. Então, eu vou clicar aqui na setinha, ó. Clico aqui. Quando eu clico na setinha, ele vai aqui para os dados do sócio. Dados do sócio e endereço. Eu vou clicar aqui em dados do sócio para me preencher os dados desse sócio. Quando eu clico aqui, ele pergunta natureza do evento. Se eu estou abrindo a empresa, eu tenho que colocar aqui entrada de sócio administrador. Marquei aqui entrada de sócio administrador. Aqui nós temos o nome do sócio, do presidente, né? Aqui nós temos o CPF dele e aqui a qualificação eu marco aqui, ó. Eu vou lá, abro aqui a setinha e marco presidente. É o presidente da associação. Então, os dados aqui estão ok. Aladim, por que não abre aqui para me colocar o capital social? Porque o capital social é da associação. O presidente ele não tem, diferente de uma sociedade limitada, que cada sócio tem sua cota, sua participação, sua parte no capital social. Aqui, o capital social é da associação, sem fim lucrativo. Então, não é do presidente. Por isso que ele não abre aqui para me colocar aqui o capital, a participação no capital social. E aí eu venho para aqui, ó, endereço do sócio administrador. Clico em endereço e pergunto o seguinte, ó, este sócio administrador é representante da pessoa jurídica, portanto, caso os dados do seu endereço precisem ser alterados, utilize a ficha endereço do representante da pessoa jurídica. Eu digo ok, o que é que o sistema está dizendo? Ó, você já disse que esse sócio aqui ele é o representante da pessoa jurídica, então eu puxei o mesmo endereço lá do representante da pessoa jurídica que você me informou anteriormente. Ok, sem problema nenhum. Melhor para mim que eu não preciso digitar, né? Então, aqui ele já puxou lá os dados e eu voltei para o quadro societário, né? Voltei aqui lá para o quadro, tá aqui o CPF do presidente, o nome dele, né? E aí eu vou agora, pronto, o processo está praticamente finalizado. Eu gosto de vir aqui em resumo do documento e em verificar a pendência. Primeiro eu vou aqui em verificar a pendência, né, para mim ver se tem alguma pendência de digitação nesse documento. Clico em verificar a pendência, o sistema já faz para a gente. Ocorreram as seguintes pendências no preenchimento do seu cadastro. Campo complemento opcional não está preenchido. O que aparece de amarelo, pessoal, são campos opcionais que eu não preenchi. Se aparecer vermelho, é porque tem algum erro, ou você esqueceu de preencher alguma coisa. Você deve voltar e preencher. Amarelinho, eu só olho se realmente tem alguma coisa aqui que eu não preenchi, que eu tenho dado. Ou se não, se tá aqui, tá sem problema, tá tudo amarelinho aqui. São campos que realmente eu não quis preencher, como DDD do fax, o número do fax. Então, são campos que não são obrigatórios. Beleza, pessoal? Então, aqui, nessa situação aqui, por exemplo, na opção contabilista, o campo CPF do contabilista não está preenchido. Por quê? Porque essa empresa ainda não sabia quem iria ser o contabilista dela. Então, a gente pode fazer o processo de associação, deixar ele sem contabilista. Por enquanto, pessoal. A empresa pode funcionar sem contabilista? A associação não pode. De toda forma, depois que essa empresa estiver, que ela definir quem vai ser o contabilista, ela tem que fazer outra DBE vinculando ao contador. É obrigatório que toda associação tenha um contabilista responsável. Tranquilo, pessoal? Então, é obrigatório. Não tem como a associação não ter contabilista, não ter contador. Ela tem que contratar um escritório de contabilidade, um contabilista, para fazer a contabilidade e enviar as obrigações acessórias, fazer tudo que deve ser feito de forma legal, para ela ficar nos trinks. Então, pessoal, aqui eu verifiquei pendência, está tudo ok. Então, eu venho aqui para o resumo do documento. No resumo do documento, eu vou ver como é
vou ver os dados lá que eu preenchi. Ó. Clico em resumo, ele vai me trazer aqui os dados do meu preenchimento. Todos os dados aqui, a inscrição do primeiro estabelecimento, identificação da empresa. Eu vou descer aqui na barra de rolagem. Vou descer aqui. Aqui embaixo, ó, no canto direito, nós temos imprimir. Eu sugiro que vocês imprimam. Eu sempre gosto de imprimir porque se a DBE ela não for aprovada, eu sei o que é que eu digitei, como é que eu preenchi ela para corrigir um possível erro. Então, imprima aqui esse resumo. Depois de imprimir, vocês sobem. E aí a gente vem para cá, ó. Finalizar preenchimento. Finalizar preenchimento, eu estou transmitindo minha DBE para a Receita Federal. Finalizei. Opa, eu cliquei foi em resumo. Opa, estou voltando. Desculpa aqui, pessoal. Em vez de apertar para baixo aqui, para descer, eu apertei foi para cima, ele voltou os slides. Então, clico aqui em finalizar preenchimento. Quando eu clico em finalizar preenchimento, que voltar aqui. Esse aqui é o resumo, eu já mostrei para vocês, né? Eu venho aqui imprimir o resumo. Aí clico lá em finalizar preenchimento. Quando eu clico em finalizar preenchimento, o sistema ele vai me dar um aviso. Parabéns, nos termos da lei, da liberdade econômica, a atividade que irá exercer está dispensada a necessidade de licenciamento ou alvará. Se atente às seguintes condições. Aí, quer saber quais são? E se atende, estão abaixo. Se manifeste ciência de que cumprir as informações de que é dispensado será inserido no comprovante da pessoa jurídica e após o resíduo já poderá iniciar suas atividades. Então ele dá aqui as condições, né? Desde que a atividade seja realizada na residência do empreendedor, sem recepção de pessoas ou em edificação diversas da residência, se a ocupação da atividade tiver ao todo até 200 metros quadrados e for realizada em edificação que não tenham mais de 3 pavimentos, em local de reunião de público, com lotação de até 100 pessoas, em local sem subsolo, se cumprir todos esses requisitos, então a empresa ela não precisaria aí de alvará, né? Na realidade, o alvará é liberado de forma automática. Então, cumpriu. Aí você, se cumpre, você vai dizer aqui que sim, né? E aí vai em transmitir aqui embaixo. Quando você clica aqui em transmitir, o sistema já vai me direcionar. Não, minto, pessoal. Desculpa. Antes de transmitir, eu só mostrar aqui para vocês as atividades, né? Por exemplo, que ele dá aqui, ó. Lembre-se, se estiver dispensada, você não precisa ter vistoria, licença ou alvará. Já pode iniciar suas atividades. Aqui ele diz as atividades, ó. Teste de análise técnica, desde que não haja exercício de atividade, a análise de produtos sujeita à vigilância sanitária. Aí você marca aí ok, e aí eu venho transmitir agora de fato. Porque eu tinha esquecido de rolar a barra de rolagem. Vou ler a barra de rolagem, vou lá, as atividades estão aí, eu vou em transmitir. Quando eu clico em transmitir, aí sim, pessoal. Agora vendo aqui para o recibo de transmissão. Aí ele é gerado aqui um recibo de transmissão com um protocolo aqui, ó, da Rede Sim, tudo bacaninha. Aí eu vou imprimir esse recibo de transmissão, porque depois eu vou consultar se essa minha DBE foi aprovada e vou continuar o processo lá junto ao cartório, juntando a documentação, o estatuto que foi elaborado, né, na reunião, na assembleia. Então, junto toda a documentação e dou entrada lá no cartório. Então, pessoal, por hoje é só. Nós fizemos aqui o documento base de entrada, já transmitimos e a empresa aí está caminhando, está quase aberta. Um abraço e até o próximo vídeo.